Pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11. Para quem estiver com frio, dá uma passadinha nesse lugar aqui depois que o frio vai embora. Rapidinho. Eclesiastes 3, 11. Falando hoje sobre os ensinamentos do tempo. A palavra de Deus nos diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém, irmãos? Podem se assentar, por favor. Agradeço desde já, pastor Ebenezer não está conosco, pastor Carlos Júnior também, pela oportunidade concedida. Meus irmãos, se tem algo que nós estamos completamente ligados, além da nossa natureza pecaminosa, é o tempo. Assim como é impossível para o homem se desligar da sua natureza pecaminosa, e por isso a nossa necessidade de buscar enchermos-nos do Espírito Santo sempre mais e mais, para que a nossa natureza pecaminosa ela seja então mortificada, nós também é impossível para nós também nos desligarmos do tempo. Pouco tempo atrás, nós ouvimos o nosso pastor Ebenezer, mencionar a questão de um tempo conhecido como Kairos. Esse que é um tempo que está fora do nosso tempo. É um tempo que está acima do nosso tempo. É um tempo que vê passado, presente e futuro como uma coisa só. E achei muito interessante quando o pastor ressaltou o fato de que o Kairos ele é mencionado principalmente quando se trata de uma intervenção direta de Deus na história do homem ou na história da humanidade. E é um tempo que denota principalmente, meus irmãos, essa interferência de Deus. Agora, existe um outro tempo que nós conhecemos de uma forma um pouco melhor. Ou melhor, nós entendemos, compreendemos um pouco melhor. Porque quando nós paramos para pensar em eternidade, que é também o Kairos, a gente não consegue entender plenamente. Obviamente, tempo de Deus, somente Deus pode entender plenamente. Mas nós estamos também presos ao Cronos, que é aquilo como o nosso pastor falou, a cronologia, um tempo que nós podemos contar, que nós podemos enumerar. E é muito importante, meus irmãos, que nós saibamos lidar com esse tempo que nós conhecemos. Cada um de nós sabe que é tempo, principalmente em nossos dias. Aliás, o tempo, principalmente em nossos dias, é algo muito, muito, muito valioso. O pastor Carlos Júnior estava mencionando o fato de nós estarmos em oração pelo dia 12. Quanto tempo faz que foi anunciada, meus irmãos, essa programação? E ela já está aí, já está pertinho. Quem não estava orando, em nome de Jesus, passe a orar, porque não é tempo de deixar de orar. Não podemos perder tempo. E por mais importante que seja o tempo, por mais importante que nós o sincronizemos ou que nós estejamos administrando ele, infelizmente, nós muitas vezes não damos importância para como nós o administramos, ou para a importância que ele verdadeiramente tem. Algumas traduções trazem o versículo 11 nestas palavras: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade, ao invés de mundo, coloca a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós só temos noção de tempo porque Deus colocou em nossos corações a realidade da eternidade. É porque Deus colocou em nós a noção de que a eternidade existe e é real, apesar do que muitas pessoas pregam aí fora, que nós então temos uma concepção melhor sobre passado, presente e futuro. O tempo que nós vivemos e precisamos aprender a administrar da melhor forma possível. E é sobre passado, presente e futuro que eu gostaria de falar um pouquinho nesta manhã, apresentar algumas características desses tempos e ver lições preciosas que nós podemos aprender
com eles. Começando pelo passado, eu gostaria de dizer que o passado ele deve nos ensinar. Essa é uma característica importante que nós devemos aprender com o tempo passado, o ensino. Existem pessoas que lidam de uma forma muito prejudicial com o tempo passado. E isso acontece, meus irmãos, por conta de algumas características que nós certamente não devemos menosprezar quando se trata de tempo, e principalmente do tempo passado. A primeira delas é que o passado é imutável. Nós não podemos mudar o que ficou para trás. Eu sei que você, assim como eu, já assistiu os 3 filmes do De Volta para o Futuro. Mas aquilo não vai acontecer. Aquilo não acontece, meus irmãos. É uma história interessante, engraçada, cheia de muitas coisas. Mas para o ser humano é impossível voltar no tempo. Pastor, mas os cientistas estão aí estudando e eles já têm algumas formas de pensamento e tudo mais. Irmãos, eles podem passar a eternidade inteira pensando, eles não vão conseguir voltar no tempo, fazer com que o homem volte no tempo. Esqueça a história ou a ideia de máquina no tempo. Contente-se com a máquina de lavar, roupas, pratos, porque a máquina do tempo ela não vai existir, porque só quem controla o tempo é Deus. Porque para controlar o tempo é necessário ser Deus. Só Deus tem esse poder. O passado é imutável. E nessa questão de ser imutável, pouco tempo atrás o pastor Carlos Júnior pregou uma mensagem aqui neste púlpito também, falando de pessoas que viviam carregando muitas culpas, porque não conseguem se desvencilhar de coisas que aconteceram no passado. O passado, além de imutável, ele pode ser também aprisionador. E isso é terrível, porque uma pessoa que vive no passado, ela não consegue viver o presente e não consegue, de forma alguma, direcionar pelo menos um pouquinho o seu futuro. Fica presa. E quando falo disso, eu me lembro de um animal criado pelo nosso Deus, chamado falcão. O falcão é uma ave extraordinária, ela voa muito alto, tanto quanto a águia, ela enxerga bem, tanto quanto a águia. Só que o falcão ele tem uma característica interessante. Para alçar voo, ele precisa correr, ele precisa de um determinado espaço para correr, então bater as asas e levantar voo. Quer prender um falcão? Faça um cercadinho de 1 metro de diâmetro em volta dele, um pouquinho alto assim e pronto. Ele tem o céu aberto todo em cima dele, mas não consegue alçar voo porque fica preso naquilo. É o que o passado consegue fazer, meus irmãos, com cada um de nós. Mas graças a Deus, que o nosso passado pode nos ensinar. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 8, 28, versículo extremamente conhecido por nós, que diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Devemos olhar para trás, meus irmãos, sabendo que Deus tem misericórdia de nós. Devemos olhar para trás, meus irmãos, sabendo que Deus, principalmente, tem poder para nos perdoar. Devemos olhar para trás, meus irmãos, sabendo que Deus tem poder de mudar, de transformar as coisas. Devemos encarar o nosso passado e tudo aquilo que aconteceu como fonte de ensinamento, para que daqui por diante a história não se repita. Eu tive a bênção e a oportunidade de visitar um museu uma vez, e a frase principal desse museu era: nós relembramos o passado para que no futuro ele nunca mais se repita. E nós devemos fazer assim, meus irmãos, com a nossa vida. Eu já ouvi de muitos crentes, isso entristeceu o meu coração toda vez que eu ouvi. Pessoas que diziam o seguinte: antes eu lia a Bíblia todos os dias. Que saudade dessa época que eu tinha uma profunda comunhão com Deus. Que tempos gostosos aqueles em que na minha juventude eu servia ao Senhor, eu louvava a Deus de várias e tantas formas. Hoje eu já não faço mais. Pessoa que ainda está aprisionada
ao que fazia lá atrás. Mas a vida não é a mesma hoje em dia. Vou pedir que os irmãos abram comigo, também no livro de Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4, para atentarmos sobre palavras de Paulo aos nossos corações. Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. A orientação de Paulo para lidarmos com essa questão do passado e enxergarmos como isso aconteceu várias vezes na palavra de Deus. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo aqui estava se dirigindo ao passado da nação de Israel, dizendo que tudo aquilo que havia sido escrito pelos profetas e demais homens de Deus, estava escrito para que naquele tempo em que ele escrevia a carta para aqueles irmãos, pudesse servir de ensinamento, para que daquele momento em diante, o povo pudesse fazer com que o seu passado lá no futuro fosse diferente. Por isso devemos olhar para trás e aprender com o que já aconteceu. Eu não conheço o seu passado, eu conheço o meu. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, você já experimentou diversas coisas. E eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, se você que está aqui nessa manhã é filho de Deus, já entregou a sua vida a Cristo, você olha para o seu passado e você vê também, assim como eu vejo no meu, o agir de Deus. E quando Deus age, meus irmãos, isso fica marcado em toda a nossa história, e não importa qual seja o tempo, o nome do Senhor sempre será glorificado. Portanto, olhemos para o nosso passado e aprendamos com ele. E isso nos leva diretamente ao nosso presente. Porque talvez você esteja se perguntando, e o que eu faço com esse ensinamento todo? E a resposta mais simples para essa é que nós devemos colocar em prática. Portanto, o passado deve nos ensinar. E no presente, meus irmãos, o presente deve nos ensinar a trabalhar. O presente deve nos ensinar a trabalhar. Se temos um passado imutável, o nosso presente não é. O presente ele é vivido agora. O presente é o tempo que está em nossas mãos. É no presente que nós podemos começar a fazer as coisas para que lá na frente, olhando para trás, tudo possa então ser diferente daquilo que já foi. É no presente que nós temos a oportunidade de poder fazer as coisas diferentes. Infelizmente, meus irmãos, parece que o presente é o tempo que nós mais negligenciamos. Algumas pessoas vivem presas no passado, como já mencionamos. Agora, muitas estão presas ao futuro. E o futuro, meus irmãos, é completamente incerto. Completamente incerto. Então, o que nós devemos fazer? Nos preocupar muito mais com o hoje, com o agora. O que devemos fazer? Hoje é o tempo de trabalhar, hoje é o tempo de levantar, arregaçar as mangas, como se diz no ditado popular, e pôr em prática coisas que vão verdadeiramente mudar a nossa vida. É o que devemos fazer hoje. Chega de viver no passado. Chega de viver de, antes eu lia a Bíblia, volte a ler hoje. Não deixe para amanhã. Antes a minha vida de oração era uma vida de oração tão fervorosa, pois então hoje, em nome de Jesus, volte a ter a vida de oração fervorosa. Volte a dobrar os seus joelhos. Pastor, tem visita em casa. E eu nunca me esqueço, meus irmãos, do exemplo do pai do nosso pastor Josué. Algumas vezes o pastor aqui nesse púlpito ele mencionou o compromisso que o pai dele tinha com oração, porque às vezes tinha visita em casa. E o pai dele dizia o seguinte, espera só um pouquinho, eu tenho algo para fazer ali, eu já venho. E eu lembro como se fosse hoje o pastor Josué contando que um dia ele falou, o que meu pai vai fazer que ele largou a visita na sala? E ele foi até o quarto do pai. Eu imagino que nenhum ninja no mundo teve a técnica para chegar tão de mansinho. E o pastor Josué, através de uma frestinha, ele viu seu pai ajoelhado ao lado da cama, orando.
Meus irmãos, isso me impactou de uma forma tão grande, porque mostrou o testemunho de um servo de Deus, que para ele não existia ninguém mais importante, ou momento mais importante, do que estar de joelhos falando com o seu Deus. Que bênção! O tempo de voltarmos a fazer as coisas é hoje. E a prova está, meus irmãos, em vários versículos da palavra de Deus, e um deles é o versículo que nós lemos, de Eclesiastes 3:11, que diz que tudo fez Deus. Já parou para pensar que tudo isso que nós vemos no mundo, com relação à criação maravilhosa do nosso Deus, a natureza, os animais, os mares, o céu, as estrelas, os planetas, galáxias, enfim, tudo relacionado à criação só está hoje ainda firme porque Deus, num passado bem distante, fez. Já parou para pensar sobre isso? Porque Deus fez, hoje, muito tempo depois da criação, nós podemos desfrutar, irmãos, dessas bênçãos. Se Deus não tivesse feito, talvez nem estivéssemos aqui, porque afinal nós somos feitura sua, como diz a palavra de Deus. Nós somos feitura dele. Hoje é tempo de nós trabalharmos, e trabalharmos de forma muito específica, meus irmãos, a nossa vida espiritual. O nosso tempo é um tempo muito difícil. Nós verdadeiramente estamos vivendo o princípio das dores. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Nós estamos nos tempos finais. É o tempo agora, mais do que nunca, de trabalharmos a parte espiritual de nossas vidas. Nós precisamos aprender a trabalhar mais o nosso amor para com Deus. Hoje na Escola Bíblica Dominical foi mencionada a igreja em Laodiceia. Uma igreja que, porque não trabalhou o seu amor, uma igreja que, porque não trabalhou a sua vida espiritual, fez com que o dono dela ficasse do lado de fora. Nós usamos muitas vezes aquele versículo como sendo uma forma de evangelismo. Jesus batendo a porta porque ele não é um Deus entrão, porque ele não é mal educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E é lindo, e talvez até possamos usar nessa aplicação, mas o versículo ali se refere a Jesus Cristo batendo na porta da igreja que era dele, e ele foi colocado para fora, porque a igreja não trabalhou a sua parte espiritual. Que em nome de Jesus, meus irmãos, essa igreja mantenha-se longe do exemplo de Laodiceia, mas seja uma igreja onde todos que chegarem aqui não somente vejam, mas principalmente sintam a presença de Deus no nosso meio. Que seja uma igreja, ou melhor, que continue sendo uma igreja viva, fervorosa, que prega a palavra do Senhor, que faz com que Jesus sempre seja a estrela principal do culto. Mas para que isso aconteça, tanto eu quanto cada um de nós precisamos trabalhar a nossa vida espiritual, e isso não pode começar amanhã, isso tem que ser hoje. Precisa ser hoje. Pastor, dá trabalho. Eu sei, a Bíblia nunca mentiu, a Bíblia nunca disse que seria fácil, mas nós temos exemplo do nosso próprio Deus, porque no capítulo 17 de João, no versículo 5, ou melhor, ao contrário, anotei errado, ao contrário, capítulo 5, versículo 17, Jesus ele vai dizer o seguinte: meu Pai trabalha até agora, e eu também. E Jesus está se referindo ao fato que desde quando Deus criou todas as coisas, até aquele momento, ele vem trabalhando. Ele não para de trabalhar. E nós, assim, meus irmãos, devemos fazer também. A vida cristã, como Paulo disse, ela é uma corrida. E nessa corrida, nós devemos chegar até o final, sem descansar. Nós teremos descanso eterno, meus irmãos. Então aqui a gente pode trabalhar, porque nada podemos comparar desse mundo com a eternidade. Portanto, o passado deve nos ensinar. No presente, devemos trabalhar. E no futuro? O que o futuro, então, nos reserva? O futuro deve nos ensinar, queridos, a confiar. E confiar, logicamente, obviamente, em Deus. Vamos recitar de cor Salmo 37:5?
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Outras traduções dizem, e tudo ele fará. Como já mencionamos, o futuro, ele é completamente incerto. E ele também tem esse poder de arrebatar, irmãos, a nossa paz. Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas sofrem com ansiedade. E nós sabemos que a palavra de Deus ela tem muitas advertências com relação à ansiedade. Nós conhecemos muito bem Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão acrescentadas. Mas às vezes a gente se esquece do versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, não vos inquietais pelo dia de amanhã. O dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta a cada dia o seu... Ué, não é bom? Não é bom? É mau. E a gente se preocupa tanto com o futuro e ele arrebata a nossa paz. Meu Deus, porque isso vai acontecer, e a gente começa a viver situações que são apenas hipotéticas e que lá na frente podem muito bem nem acontecer. E a gente sofre por antecipação. E eu entendo que na nossa fragilidade humana, o futuro ele pode sim nos trazer medo, nos trazer alguma insegurança. É bem verdade. Mas se nós fizermos como o versículo que lemos, nós poderemos, meus irmãos, descansar nos braços do nosso Pai, como nós cantamos. A palavra de Deus, ela nos aconselha, entrega o teu caminho ao Senhor. É um ato, meus irmãos, que envolve muita fé. Muita fé. Para a gente poder ter uma ideia mais ou menos de como é essa entrega, eu gostaria de trazer aqui a memória de muitos. O primeiro dia de aula do filho. Porque a mãe começa, e o pai, né? A mãe e o pai começam a trabalhar o coração do seu filho. Você vai entrar na escolinha, você vai ter amiguinhos lá, vai aprender coisas novas, brincadeiras, vai pintar. E a criança, ela começa a ficar empolgada com aquilo. Conforme vai chegando o dia em que a criança deve ir para a escola, o coração do pai e da mãe vai meio que dando aquela apertadinha. Porque pensa, e agora, como será que ele vai reagir? Como será que ele vai lidar com isso? E o pai e a mãe geralmente pensam que já vai ficar meio preocupado, vai chorar, não quero ir, vou ficar longe da mamãe, longe do papai. E chega o dia de manhã em que os pais começam a arrumar. E quando eles chegam no quarto para acordar a criança já está acordada, só esperando. Eu vou para a escola. E o pai e a mãe falam, ué. Aí começam a arrumar e não tem nenhum problema com a criança. A criança mesmo dá o bracinho, põe ali a roupa, a blusa, vai se arrumando, em 2 minutos está pronto. Você fala, não é meu filho, não é minha filha, o que está acontecendo? O pai e a mãe nem precisa falar, senta na mesa, começa a tomar o café da manhã. Não tem que fazer todo aquele merchandising para conseguir fazer a criança comer alguma coisa. E aí o pai e a mãe já vão ficando, olha só, esse pequeno pecador não está nem ligando para a nossa preocupação. Pegam a criança, põe no carro, mochilinha na mão, vai todo empolgado. E aí então pai e mãe chegam na escola. E aí apresentam, falam, ó filho, essa daqui é a sua professora. E a criança já olha aquela moça com a cara meio assim, não conheço você. Você não é a professora da escola bíblica dominical. E a criança começa a ficar meio ressabiada. E ela fica um tanto quanto insegura. Mas chegou o primeiro dia de aula. E pai e mãe entregam a criança aos cuidados do professor, da professora, dão meia volta e vão embora. E aí eles começam a ouvir aquele som, que é o som que gera talvez o maior desespero no coração do pai e da mãe. O choro do filho. E aí a mãe e o pai já pensam e falam, vou voltar. Eu vou pegar. Vou levar comigo. Vai ficar em casa. Mas aí se lembram
de que chegou a hora da criança ir para a escola. O que o pai e a mãe faz? Entrega. E vai fazer o que tem que fazer. A palavra de Deus, meus irmãos, nos convida a fazer exatamente isso. Entregar nas mãos de Deus e deixar com Deus. É entregar e sair. E eu sei que isso é difícil porque muitas vezes a gente entrega e vê Deus agindo na situação de uma forma completamente diferente daquela que nós tínhamos imaginado. E aí vem aquela preocupação que fala, não, Senhor, desse jeito não. Deus ele fala, entrega, agora que você entregou, a sua responsabilidade é de confiar. Nosso futuro, meus irmãos, é assim. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus e confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus trabalha para todo aquele que nele espera. Se nós estamos fazendo a nossa parte no presente, porque aprendemos olhando para trás a como devemos fazer, devemos confiar que o nosso futuro está garantido nas mãos de Deus. Ele está trabalhando, meus irmãos. Ele está operando. E mesmo que nós não venhamos a entender muitas coisas, não tem problema, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus entende de todas as coisas e, portanto, por mais diferente, por mais, entre aspas, estranho, que seja para nós o caminho pelo qual Deus está nos conduzindo, o nosso futuro com o Senhor é certo. Lembra quando ele disse, lá em Mateus, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Já parou para pensar que Jesus ele está já falando qual é o final dos caminhos, porque ele sabe qual é, agora aqueles que estão trilhando no mundo não sabem qual vai ser? Enquanto que quem trilha o caminho na presença de Deus, ele é abençoado e sabe qual é o final que o espera. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É possível que o futuro seja um futuro de derrotas, sabendo que estamos com Cristo? É impossível, porque Jesus é vencedor. E Ele nos dá a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque podemos descansar nele e na sua provisão. E para finalizar, um recado àqueles que talvez estejam nos ouvindo pela internet ou aqui, neste templo, neste salão, e que ainda não tenha Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz para você que o tempo da salvação é hoje. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Se no passado você não tomou essa decisão, não espere se encontrar com Deus e achar que você terá passagem eterna para a presença dele. Porque a palavra de Deus diz que somente aquele que crê em Cristo como Salvador, aquele que reconhece que ele é Senhor, aquele que confessa os seus pecados diante de Jesus e se submete ao seu senhorio ao longo de sua vida, é que recebe a salvação. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que a salvação ela é também instantânea, ela acontece no presente. O irmão Davi hoje ele recitou o versículo, João 5:24. Em verdade vos digo que todo aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tempo presente. Não entrará em condenação, tempo futuro, mas passou, tempo passado, da morte para a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixe ele realizar a obra dele em sua vida. Deus abençoe, pastor Carlos. Dois homens na Bíblia tiveram percepções diferentes de sua vida. Salomão, quando olhou para toda a sua vida, ele disse, tudo é vaidade. Mas o apóstolo Paulo, quando ele olhou para trás, ele disse ao seu filho na fé Timóteo,
combati um bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. O que nós fazemos hoje, meus irmãos, é o que nós vamos nos lembrar amanhã. E como nós estamos administrando o nosso tempo. De maneira contundente para a glória do Senhor, ou de maneira leviana, para que amanhã a gente olhe para trás e pense, tudo que eu fiz foi vaidade. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. A palavra de Deus foi pregada. Deus falou ao seu coração em algo que você precisava ouvir. Levante sua mão. Há alguém assim? Amém, 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 amém. Mãos foram levantadas, amém, eu vi aqui, amém. Mais alguém? Na galeria há alguém assim? Amém, eu vi sua mão, graças a Deus. Agora você está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você não sabe para onde você vai, depois que partir deste mundo. Mas o recado da palavra de Deus foi para você. E o tempo da salvação é hoje. E você entendeu a mensagem do Senhor e gostaria de se entregar a Jesus nessa manhã. Levante sua mão. Há alguém nessa situação? Eu gostaria de orar por você. Eu ainda não sou crente. Eu ainda não tenho certeza de minha salvação. Mas nessa manhã eu entendi a palavra de Deus. E eu sei que o tempo da aceitação é hoje. Há alguém assim? Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante sua mão bem alto. Há alguém assim? Você, meu irmão, que levantou a sua mão e está tomando decisões, eu convido você a sair do seu lugar e vir até aqui, diante do trono da graça do Senhor, diante do altar de Deus. Há alguém que gostaria de chegar dizendo: Senhor, a minha vida está aqui. Vamos ficar em pé. E enquanto cantarmos o hino que o nosso irmão Ricardo vai nos anunciar, você tem a oportunidade de sair do seu lugar. Estarei aqui na frente pronto para te receber, para orar com você. Não fique no seu lugar, saia do seu lugar em nome de Jesus. Hino 176, irmãos, 176, primeira estrofe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Deus, na sua presença, no teu altar, no trono da graça, meu Senhor. E estamos aqui consagrando as nossas vidas ao Senhor. Meu Deus, o tempo passa tão depressa. Então nós precisamos nos conscientizar que hoje é tempo, meu Deus, de viver com o Senhor intensamente, crendo e confiando no amanhã, por sabermos, ó Deus, que o Senhor estará lá. Obrigado, ó Pai,
por essa palavra, obrigado pelo teu servo, obrigado pelos meus irmãos que chegaram até aqui, Senhor, consagrando as suas vidas a Ti. Que o Senhor os abençoe ricamente, Pai, e eu oro, Senhor, agradecido por tudo que aconteceu nessa manhã até aqui, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Valeu a pena ter chegado até aqui nessa manhã? Graças a Deus por isso. Hoje à noite estaremos juntos novamente cultuando e celebrando o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Temos aqui, irmãos, duas convidadas. Sheila Cristina, onde está? Deus te abençoe, Sheila. Você é muito bem-vinda aqui no nosso meio, viu? E temos também Kelly. Onde está? Kelly, da mesma maneira. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Falar a nossa divisa e logo após, não vá embora tão rápido, sente, ore, silenciosamente, cumprimente o seu irmão e tenha mais um tempo de comunhão. Vamos falar nossa divisa? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus os abençoe. Até a noite às 18h30, querendo assim o Senhor.